Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, abençoa-nos e a quantos puderem estar conosco para as reflexões desta manhã em torno dos ensinamentos do Teu Evangelho. Estende também as Tuas bênçãos a todos os habitantes desta casa planetária, ainda encarregados de muitas culpas, de consequências aflitivas. Que sob a Tua direção sublimada e divina, apreciemos o passo para vencer o nosso atraso moral, rumo à humanidade serena, virtuosa e feliz. E hoje, dia consagrado aos pais, concede-lhes as Tuas bênçãos nas possibilidades das sublimes realizações de si mesmos e dos espíritos confiados pelos divinos desígnios. Dia para todos, porque todos podem nos ouvir a qualquer tempo pelo site www.idefran.com.br. Mas um bom dia muito particular aos ouvintes da Rádio Franca do Imperador, que também podem nos ouvir pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br. Bom dia para você, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Aproveito para cumprimentá-lo pelo Dia dos Pais. Aliás, a todos os nossos ouvintes. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão 236. A pergunta: os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetuamente destinados aos espíritos desencarnados? E eles são habitados também por seres encarnados? Não. A sua posição é apenas temporária. Eles são habitados apenas por espíritos e aqueles que os habitam não têm necessidade de nada. Já a sessão deste programa que responde a perguntas dos ouvintes, hoje atenderá a pergunta do nosso prezado ouvinte Carlos Alberto, do Jardim Seminário, assim formulada: todos os espíritos, bons e maus, alcançarão a perfeição? Vamos ouvir a resposta, meu caro Carlos Alberto, no final deste programa. Inicialmente, queremos externar a todos os pais os nossos cumprimentos pelo dia que lhes é consagrado. Os nossos parabéns. Se os pais não são os construtores da vida, são os intermediários, os médiuns que a plasmam. São os embaixadores das provisões divinas a atenderem às necessidades evolutivas dos filhos. São os pais que emprestam aos filhos, filhos da natureza, as condições que lhes acodem nas intervenções educativas, garantindo-lhes estabilidade, firmeza e confiança. Com efeito, reclamar-se da realidade paterna, o caráter afirmativo de médium de Deus, é muitas vezes negado por aqueles que preferem submeter-se ao império das fraquezas pessoais, em favor do atendimento aos atrativos mundanos. Zeladores das almas que lhes são confiadas por Deus,
os pais também são filhos, numa cascata de sugestões existenciais que se dão, via de regra, entre espíritos afins, mas requerentes afetivos de tratamento salvador para erguer-se no rumo do aperfeiçoamento moral. Sendo os primeiros professores, colaboram na criação divina e na depuração das almas que lhes são confiadas, sendo eles também candidatos à sua própria sucessão, devendo preocupar-se com a execução da sublime tarefa, considerando-se o gravame da causa e efeito como imperativo da lei de Deus. Diz Emmanuel no seu livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, que os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os quais há aqueles que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Os nossos parabéns a todos os pais, aos pais que sucumbem ante a tarefa, aos pais que vencem as dificuldades a peso de grandes sofrimentos para garantir a assistência aos filhos, aos pais que dispõem de recursos fáceis, tanto quanto aos pais que amam sem ser amados, buscando nas realizações do amor a sublimação para a dor da ingratidão. A Deus as nossas rogativas, para que todos os pais sejam assistidos pelas possibilidades divinas de fazer dos filhos almas sensíveis, esclarecidas e conscientes. A propósito do dia consagrado aos pais, é bom que teçamos algumas considerações a respeito da paternidade, levando em conta que a filiação, para ser boa ou má, está na dependência exclusiva de como os pais educam seus filhos. As nossas referências vão continuar, mas agora vamos brindar aos pais com uma homenagem musical. Ao mesmo tempo, homenageamos também dois gigantes da música brasileira, o compositor Heitor Villa-Lobos e o regente Severino Araújo, que acaba de ser transferido para o mundo maior, e de que ainda permanece o legado musical na famosa Orquestra Tabajara, em cuja sonoridade ouviremos Baquianas Brasileiras.
Os ouvintes devem ter percebido que a proposta deste programa não é apenas a de louvar ou endeusar os pais, que muitas vezes são, na verdade, verdadeiros inimigos dos filhos. Não há como ignorar que muitos pais, ao dar maus exemplos ou induzir os filhos a uma conduta infratora às normas sociais, estão, na verdade, fazendo-os infelizes, porque, por isso, sofrerão as angústias da punição. Em O Livro dos Espíritos, na questão 210, Kardec pergunta e os instrutores espirituais respondem que os pais podem melhorar o espírito dos filhos a que deram nascimento e que lhes foram confiados. E esta é uma tarefa indesculpável dos pais. Os maus filhos são uma prova para os pais. Aí está a oportunidade de os genitores que têm consciência de sua missão paterna de se empenharem no sentido de fazer dos seus filhos pessoas dignas, educadas, respeitadas e dedicadas às dignificantes tarefas da vida. É fundamental que, numa data como esta, todos nós, pais e mães, façamos profunda reflexão sobre a maneira como vimos conduzindo a educação dos nossos filhos. Os cumprimentos pela data devem se estender a todos que são pais. Mas, muito mais do que louvação, reclama a necessidade de considerações, segundo a doutrina que esclarece sempre sob a luz do Evangelho de Jesus, de cujos ensinamentos depende a felicidade da sociedade terrena. É que muitos pais simplesmente abandonam seus filhos à própria sorte, ou mesmo contribuem ostensivamente para que caiam nos desvãos da irresponsabilidade, do que resulta infelicidade dos filhos, tanto quanto dos próprios pais, que ordinariamente se queixam de não terem tido sorte, porquanto seus filhos se tornaram mau caráter. Como conduzir a educação dos filhos de maneira acertada? Emmanuel, no seu livro O Consolador, Psicografia de Chico Xavier, diz que, depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos que não lhes aprenderam a palavra e a exemplificação, os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, comparsas do passado delituoso, que é necessário entregar a Deus de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. E continua: a dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não consegue brotar, não obstante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mister que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de sua bondade superior, cujo buril oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. Sobre a educação no lar, o mesmo Espírito afirma que se preconiza na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, esquecendo-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será chamada a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Quando os meios são corrompidos, significam maus pais entre os que, ao peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva
a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que estejam ao mesmo tempo sendo pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços sob o aspecto espiritual, lançando-se na vala comum da inutilidade. Debalde, se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos ocultos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda mesmo que estes estejam perversos, ou sejam. Ouçamos a palavra sábia. Se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. É dele que vêm todos os ensinamentos de como fazer homens felizes. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas a ele cumpre ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. O tema central do programa vai continuar, mas vamos agora ao nosso momento musical mediúnico, de autoria dos espíritos de Vicente Paiva e Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Resini, nas vozes de Rosali e Gilberto Santa Maria, Louvação a Deus. No galope da viola que aprendi lá no sertão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Eu louvo no meu verso o infinito esplendor que jorra do universo, das estrelas do Senhor o amor. Oh, que ternura que Deus pôs nas criações, na pintura de uma rosa ou das colossais constelações. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Também eu louvo Deus e com muita emoção. O homem não termina em alguns palmos de chão ou não. Seu corpo desce, ele vai pra escuridão, mas a alma se liberta e ganha de novo a amplidão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. O Pai criou as leis para a nossa evolução. Destaco, porém, uma, ela é a reencarnação. Que bom, se Deus é Pai, Ele tenha compaixão e permite que seu filho aos poucos atinja a perfeição. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. O Pai louvo de novo, pois não fez desuniões. Seus filhos vão no espaço, os planetas são irmãos, pois não. Também as almas não estão numa prisão. Comunicam-se com os homens, pois Deus foi quem deu a permissão. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação. Louvo Deus, louvo o Senhor, eu louvo a sua criação. Mas por mais que a gente louve, ainda é pouca louvação.
Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. De outra parte, porém, pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por simpatias, ou melhor, antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhes servir de provas. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De tudo o que foi dito, depreende-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. A reunião de espíritos no que vem a denominar-se família ocorre em 3 circunstâncias, isto é, em 3 espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais, que se reúnem por força da atração afetiva. A família material, que se forma pelo imperativo escuso de interesses materiais. E uma terceira família, a que se reúne tendo em vista a necessidade espiritual de se reajustarem seus membros entre si, posto que nas vidas anteriores uns se tornaram devedores de outros. As famílias espirituais são duráveis, se fortalecem pela duração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, tão logo acabam os interesses materiais, seus membros se dispersam, indo cada um para um lado, sem que tenham estabelecido qualquer liame afetivo uns com os outros. Já as terceiras, conquanto seus familiares não se atraiam, mas se atritam por faltar-lhes conhecimento e compreensão, eles se veem obrigados a se suportarem pela necessidade de ajustes de débitos anteriores. Em outras palavras, todos haverão um dia de se reencontrarem para a intransferível necessidade de reconciliação, até que, aprendendo a desenvolver o sentimento de amor, passem a se amar uns aos outros. Foi por isso que Jesus quis fazer-se compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai que está nos céus, estes são meu irmão, minha irmã e minha mãe. Seria racional que considerássemos sempre a família como um conjunto de espíritos encarnados para cumprimento de determinadas obrigações, sobretudo a da reconciliação, posto que, se há conflitos de interesses, inclinações, gostos, etc., o fato de estarmos juntos, unidos por uma força natural, é que somos os mais beneficiados com a grande oportunidade de perdoar as dívidas dos outros, enquanto desejamos que as nossas próprias dívidas nos sejam perdoadas. Família é o agrupamento de espíritos encarnados e desencarnados que compartilham sentimentos e ideais semelhantes, fundamentados na lei de afinidade. A simpatia que os une é pura e sincera, e constitui para eles a verdadeira felicidade. E o que vemos da Revista Espírita de 1861, quando nos fala da família espiritual? Sim, é o que vemos. Diz ela que os espíritos, em tais casos, são atraídos uns para os outros pela similitude de ideias, gostos e sentimentos, formando vastos grupos ou famílias homogêneas, no seio das quais
cada individualidade irradia suas próprias qualidades e se penetra de eflúvios serenos e benéficos que emanam do conjunto, cujos membros tanto se dispersam para se darem às suas missões, tanto quanto se reúnem num ponto qualquer do espaço para comunicar o resultado de seus trabalhos, ou ainda se reúnem em torno de um espírito de ordem mais elevada para receber conselhos e instruções. As famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra em domicílios físicos diferentes, para as realizações nobilitantes com que sempre se viram abraços os construtores do mundo. Retornam no mesmo grupo consanguíneo os espíritos afins, a cuja oportunidade, às vezes, preferem renunciar de modo a concederem aos desafetos e rebeldes do passado o ensejo da necessária evolução, da qual fruírem após as renúncias às demoradas uniões do mundo espiritual. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A família é mais do que resultado genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais e elevadas que se cimentam nos liames da concepção divina, no mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões de elevação espiritual na Terra. O espírito André Luiz, no seu livro Nos Domínios da Mediunidade, na página 283, diz que a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, esculpindo corações para a imortalidade. Já o espírito Vitor Hugo diz que a família consanguínea é uma experiência evolutiva, na qual os sentimentos de amor se apuram, a responsabilidade se agiganta nos deveres que mantemos em relação à vida, ao próximo e a nós mesmos. A tolerância e a compreensão se dilatam em exercícios que alcançarão a comunidade inteira. Como veem, meus caros ouvintes, um dia como o que comemoramos hoje, consagrado especialmente aos pais, isto é, aos chefes de famílias, muito se impõe
considerações sobre a condução daqueles que hoje deveriam homenageá-los, sem restrições, o que, todavia e tristemente, não ocorre, forçando-nos à lembrança daqueles que se fizeram infelizes em virtude da maneira incorreta com que se conduzem na educação dos seus filhos. A humanidade inteira é feita de indivíduos que recebem ou receberam um dia as diretrizes da vida segundo o entendimento ou a disposição sociomoral de quem os deveria educar o caráter. Jesus é a luz do novo mundo, do nosso caminho, sendo Ele a verdade e a vida, sem cujos ensinamentos não chegaremos ao reino divino. Os esforços humanos de estabelecer o clima da confraternização, estendendo a alegria de uma data especial a quantos se dispõem a consagrar-se, a preocupação principal deve ser a de educarmos a cada um de nós, para só depois exercitarmos a educação daqueles que nos são confiados pela providência divina, a serem conduzidos à plenitude das realizações do espírito imortal. É assim que este programa cumprimenta a todos os pais, sem exceção, na condição de divulgador da doutrina espírita, que se volta para o esforço da evolução espiritual de todos. Pedimos licença, então, para tecer considerações sobre o que significa uma família humana, cujo tronco está na pessoa do esposo e do pai, que todavia deve ser humilde o bastante para partilhar com a rainha do lar as tarefas sublimes da formação do caráter dos filhos que lhes são confiados por Deus. A todos os pais, os nossos parabéns. Que Jesus, o caminho, a verdade e a vida, se sinta realizado na busca de todos os indivíduos aos sublimes ensinamentos do seu evangelho de luz e de paz. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão. Apresentação do nosso companheiro Vicente Benatti. Senhor rádio ouvinte, bom dia. A Sociedade Espírita Veneranda informa dias e horários de suas atividades. Reuniões. Segunda-feira, reunião de desobsessão. Às 20 horas, atendimento a crianças. Quarta-feira, reunião de estudos e passes. Quinta-feira, reunião de palestras, passes e tratamentos espirituais. Sábados, reunião de desobsessão, à tarde e à noite. Domingo, evangelização, mocidade e reunião de estudo dos pais no período da manhã. Diariamente, creche escola. O endereço: Sociedade Espírita Veneranda, Avenida Paulino Pucci, esquina com a Rua Sacramento. Telefone 3705-2421. Sessão de pintura mediúnica. A conhecida médium de pintura Valderice Salum estará novamente em Franca para mais uma das suas admiráveis sessões de pintura mediúnica, quando ressurge Monet, Renoir, Van Gogh, Picasso, Toulouse-Lautrec, Matisse, Salvador Dalí, Rembrandt e outros grandes pintores do clássico que nos vêm expressar a sua arte diretamente do mundo espiritual. As obras pintadas na hora serão vendidas e a renda destinada a obras assistenciais. É importante, haverá um sorteio de um quadro entre as pessoas presentes. Agende esse compromisso para o dia 18, próximo, às 15 horas. Local: Fundação Educandário Pestalozzi, Rua José Marques Garcia, 197. A entrada é franca e, para maiores informações, liguem 3723-5556. Na Secretaria do Templo Espírita Vicente de Paula, instituição promotora do evento. O Semeador de Estrelas. O bem-humorado e emocionante vida do Divaldo Pereira Franco. Todos nós nos indagamos: como é dedicar uma vida ao trabalho em favor do semelhante? Pois esta é a vida desse grande benfeitor. Divaldo Pereira Franco é o semeador de estrelas.
e objeto vivo e atuante dessa biografia através da arte. No Teatro Municipal José Cirino Goulart, com Renato Prieto, Silvia de Silva, Rosana Pena, Paulo Paixão. Direção de Renato Prieto. Dia 8 de setembro, sábado, às 20 horas e 30 minutos, e dia 9 de setembro, domingo, às 19h30. Contato, Carlos, 999-8279. Ainda lembramos aos nossos queridos ouvintes que o médium Vanderlei de Oliveira estará em Franca para ministrar 2 seminários, um no dia 25 de agosto, às 14 horas, e o outro dia 26, às 9 horas, respectivamente, sobre os temas Prazer de Viver e Escutando os Sentimentos. No dia 25, às 20 horas, proferirá a palestra sobre o tema Depressão. Local, Escola Pestalozzi, Unidade 1, Centro, Rua José Marques Garcia, 197, Cidade Nova. Convite para a palestra. O Centro Espírita Dona Nina convida a todos para assistirem à palestra que será proferida por Dr. Eliseu Florentino Mota, hoje às 19 horas, sobre o tema O Mundo Espiritual. O local, todos já sabem, mas lembramos, Centro Espírita Dona Nina, Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. A nossa reportagem esteve ontem na Casinha. A Casinha, Casa Espírita de Assistência Sebastiana Naves de Souza, e assistiu à apresentação do teatro sobre o Eurípides Bassanufo, cujo original se liga ao grupo ZAP, apresentado do 12ª edição do FECEF. Trata-se de uma sucessão de quadros desenhando a figura do educador sacramentano, evidenciando sua vida de missionário, o coral como pano de fundo, um duo de pescadores que evocam as figuras de pai e filho numa pescaria, que vai chamando para cenas apresentadas regrados de excelente humor. O vigor do FECEF continua gerando gratas influências. As manifestações artísticas da Casinha dão um significativo envolvimento para toda a sua comunidade, diretores, colaboradores, diretores e a mocidade espírita. Revelação para novos atores. O núcleo passa por substancial reformas que cobrirá a extensão do espaço da Grande Franca, ainda mais no serviço do quadro da socioeconômica e espiritual da Organizações Espíritas. Casa Espírita de Assistência Sebastiana Naves de Souza, Rua Barão de Santo Ângelo, 949, Santa Terezinha, CEP 14.409-294. Telefone 372-8575. Saudações aos nossos queridos confrades Irene Naves e Olivar Norberto de Carvalho, os seus empreendedores. Senhor Rádio Ouvinte, nós estamos ainda tratando do nosso calendário. Ainda no dia 11 nós tivemos Dia do Magistrado, Dia do Advogado e Dia do Estudante. Hoje nós temos Dia dos Pais. Saudações a todos efusivos, um abração a todos nessa dimensão da família, que é o grande organismo da vida. Senhores ouvintes, nós estamos ainda no quadro das nossas informações e falamos então da 12ª terceira semana Bezerra de Menezes. Da 27 de 8 a 1º do 9, a Liga Espírita do Oeste apresenta a 13ª semana. Dia 27 do 8, o Mapa do Tesouro, com o nosso confrade Felipe Salomão. Dia 28 do 8, Estrada da Vida, com o Sandro Luiz Fernandes. Dia 29 do 8, Solidariedade, com Luciano Parzeski. Dia 30 do 8, Obsessão e Desobsessão, José Braulio Leal. Dia 31 do 8, Palestra Musical, A Essência da Vida, com o grupo Toque de Luz. Dia 1º do 9, Capitalismo sob a Ótica Espírita, O Árduo Caminho do Progresso, a cargo da Mocidade Espírita daquela entidade. A Liga Espírita do Oeste é uma tradicional casa espírita de Franca, a que nós todos admiramos, então relembramos. Dia de 27 do 8 a 1 do 9, a 23ª semana Espírita Bezerra de Menezes. Todos nós, com certeza, lotaremos aquele local. Liga Espírita do Oeste, Rua General Teles, 342, Estação Franca. Senhores ouvintes, tenham todo um bom dia e muito obrigado pela atenção dispensada. Obrigado.
a seguir no Sementeira Cristã, claramente vivos. Dizendo atender ao chamado da oração, o espírito do jovem Clécius, desencarnado em consequência de acidente automobilístico, informa aos familiares queridos que no plano espiritual recebeu apoio confortador do Dr. Urbano de Barretos e do Dr. Cavalcante de Bebedouro, e que muitas coisas boas lhe acontecem e das quais se vale para passar aos entes queridos não só saudades, mas também impressões caras e consoladoras colhidas daqueles que o antecederam. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querido papai Aníbal e querida mãezinha, abençoe-me. Estou presente ao chamado da oração, com que se transformaram numa corrente de amor, buscando-me para falar-lhes. O golpe foi grave demais, e creiam que quando o choque se verificou, eu não tive a menor ideia de sofrimento. Senti sim um desejo enorme de falar, que uma sensação de esmorecimento abafava, e nessa sonolência caí numa espécie de letargia, em que passei a sonhar com as realidades que estavam acontecendo. Quanto tempo gastei nisso, eu não sei. Lembro-me somente de que, ao retornar ao meu próprio discernimento, não mais me achava na estrada de Guaíra, e sim num leito amplo em que me acreditei internado para tratamento de qualquer estrago havido no corpo. O meu avô, Augusto Cândido, e outros amigos começaram a conversar comigo de leve. Tantas diferenças, porém, registrei ao primeiro relance de olhos pelo ambiente, que não tive dúvidas, não mais me achava em nosso doce convívio. O coração apertou, como se uma dor aguda me fulminasse devagarinho, mas tive a assistência de abnegados companheiros que não mais me conservaram distante da verdade. O Dr. Urbano e o Dr. Paraíso Cavalcante, de Barretos e Bebedouro, me prestaram emocionante apoio, e aos poucos me recupero, a ponto de já conseguir escrever-lhes como desejava. Tenho muitas saudades para oferecer à querida Marítisa e aos meus irmãos Clédison e Kleber, pedindo a eles me auxiliarem com o suporte de pensamentos positivos que me tranquilizem aqui. Rogo a Marítisa perdão se a deixei com tantas promessas não cumpridas. Não sei o que dizer nesta hora. Sei que o meu amor por você, querida Marítisa, não diminuiu de extensão e tamanho, e que se pudesse regressar ao corpo físico, seria meu desejo de imediato unirmos para toda a vida. Entretanto, já observei bastante para compreender a minha necessidade de desprendimento. Compreendo que de hora em diante devo amar a você como se adora uma criança querida, para quem nos achamos no dever de auxiliar com a necessária proteção, ou querer a você qual se me visse à frente de uma flor de Deus, criada pela sabedoria divina para brilhar em outros recantos diferentes daqueles que passaram a ser minha escola e moradia. Mas mesmo assim, posso continuar a segui-la em pensamento, rogando a Deus pela sua felicidade. Por agora, os nossos impulsos estão entranhados um no outro, mas você me auxiliará com as suas preces, não para que a esqueça, porque isso é impossível, mas para que eu compreenda
a obrigação de transformá-la em minhas lembranças por irmã e companheira do coração. Não pense em desânimo e tristeza. Deus me abençoará para que seja esperança em seus sonhos de menina e moça, e para que eu colabore com seu esforço, a fim de que nos amparemos um ao outro nestas horas de sublimação. Tantas vezes nos unimos para vivermos juntos. Entretanto, presentemente, é necessário nos unamos em oração para continuarmos juntos sem o imperativo da posse. Conseguiremos isso, enfim. Deus me concederá pulso firme e saberei cooperar a fim de que o futuro nos traga um companheiro digno de você para fazer-nos felizes. E me incluo nessa aliança, porque a sua alegria continua sendo aquela que sou capaz de sentir. Sempre que possível, conviva com a mãezinha Ruth e com todos que deixei para você. Você é parcela de nossa família e não nos separemos. E o tempo nos dirá que a bondade de Deus nunca nos abandona. Quem escreve qual eu faço de uma vida para outra tem um mundo de ideias e notícias para transmitir. Entretanto, a verdade é que o tempo é o mesmo para os nossos entes queridos que ficaram e não nos é lícito abusar. Quero dizer ao papai e aos meus irmãos que o Benedito é sempre um amigo correto e sincero, a quem devo muita bondade. O resto é saudade, mas saudade não deve ser regada de pranto, ainda mesmo quando nasça nas profundezas de nossa alma. Saudade para nós deve ser nova fé em Deus e confiança em nós mesmos para conquistas de tempos novos. Com essa saudade, gravo aqui as minhas palavras finais desta carta. Pai querido e querida mãezinha, irmãos de quem não esqueço, e querida Maritza, com todos os corações queridos que palpitam por dentro de minha amizade e de minha gratidão, recebam o meu abraço. E com o meu abraço fica a minha oração, pedindo a Deus nos mantenha reunidos na paz e na felicidade de sempre. Muito amor e reconhecimento do Clécius. O livro espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer pessoa alargar os horizontes de sua cultura doutrinária. Mas veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas R$15, se for retirado no Idefran. São opções mensais entre romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda, infantil, etc. Quem preferir pode receber o seu livro do mês no local que indicar, com o acréscimo do custo de entrega, atualmente de R$3. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço de clube. E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores, pagando o preço atual do clube. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca é o desconto de 10% em todas as suas compras na livraria do Idefran. Inscreva-se, DDD 16 37218282 ou utilize o e-mail idefran@idefran.com.br.
Sementeira Cristã apresenta a seguir pergunta e resposta. Hoje, esta sessão atende a pergunta do nosso prezado ouvinte Carlos Alberto, do Jardim Seminário, assim formulada: todos os espíritos, bons e maus, alcançarão a perfeição? Vamos ouvir a resposta, meu caro Carlos Alberto, em gravação preparada pelo nosso companheiro João Vaz. Deus, sendo Pai amoroso, justo e bom, dá a todas as suas criaturas iguais condições. Quando nós alcançamos a faculdade da razão, isto é, de termos consciência de tudo e de nós mesmos, passamos a contar com mais um dom divino. É o dom do livre-arbítrio. É a liberdade de podermos fazer o que bem queremos, e é tão bom possuirmos esta liberdade de agir, que se Deus perguntasse se nós queríamos andar numa linha reta, sem o risco de pecar, todos responderíamos que não. Queremos ter liberdade. Por outro lado, e disso todos sabemos, cada um de nós é responsável por cada ato que pratica. E sabemos também que existe a lei de causa e efeito, ou ação e reação, isto é, se nossa ação for boa, terá uma reação boa. É aquela história de quem planta o bem, colhe o bem. Mas isso vale para todos? Sim, vale para todos, sem exceção. Porque, ao contrário do que acontece com a lei dos homens, perante a lei de Deus somos todos justamente iguais. E essa lei de que falamos, por ser divina, se centra no amor. E tudo que ela determina ou designa tem como escopo supremo a perfeição. É como ser bom ou ser mau é uma questão de escolha, e praticar a maldade só pode ser coisa de espírito inferior. Mas ele também está submetido aos desígnios da lei do progresso, do aperfeiçoamento. Se consultarmos a questão 116 de O Livro dos Espíritos, veremos que todos se tornarão perfeitos e que Deus, sendo misericordioso e justo, não pode banir eternamente os seus filhos. Já a questão 125 nos dá conta de que os espíritos que seguiram o caminho do mal alcançarão o mesmo grau de perfeição que os outros. É que todos os maus se tornarão bons. Lembramos que quando a boa qualidade moral se apossa de alguém, as antigas más qualidades dessa pessoa desaparecem para sempre. Todos nós, porém, dos primeiros tempos, que foram os tempos de experiência animal, ou quando ainda permanecemos próximos da animalidade, somos, de certa forma, propensos ao mal. A nossa sorte é que, sendo o nosso Pai Celestial justo e bom, nos dá condições para o aperfeiçoamento, e uma vez depurados e perfeitos, os nossos méritos serão iguais perante o Criador. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran. Rua Major Claudiano, 2181, Centro, CEP 14400-690, Franca, São Paulo. Ou liguem DDD 16 37218282, ou ainda passe e-mail idefran@idefran.com.br. Casimiro Cunha, através de Francisco Cândido Xavier, assim se expressa, entre outras coisas, em carta aos pais. Não podes viver a esmo, numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida.
Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar encapelado. Se não dominas a onda, virás a ser dominado. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. Gastar somente o que é justo é ser prudente cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas sem os teus não te seguirem os trilhos. Esperemos nesse Pai de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna, esforça-te, meu amigo. Exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. O lar é o primeiro templo em que podemos e devemos realizar a nossa integração com a esfera superior. Com esta observação do espírito Nina Aroeira, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Sementeira Cristã, em tempo real, www.radioimperador.com.br, a qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e João Vaz. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia, Cássio Freires. Fiquem todos sob a bênção de Jesus. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.